Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado. Os pais de Jesus iam todos os anos. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, temos hoje a solenidade de São José. Quando a igreja diz solenidade, ela diz que é muito maior do que uma festa. Solenidade para os santos é tipo especial.
festa, quando a igreja celebra uma festa, poderíamos dizer que é abaixo da solenidade. E os únicos santos, praticamente, que têm esse privilégio dentro da igreja é a Virgem Maria, seu esposo São José, e quando nós celebramos, alguma outra que não tem título de festa, mas solenidade. Mas quem traz essa solenidade, a palavra solenidade, são os dois que realmente na igreja tem um patamar muito mais alto. Eu estava lendo há pouco justamente isso, que a teologia ela nos faz olhar para São José como um homem muito especial. Homem especial porque mesmo que os evangelhos não falem muito em São José, muito mínimo, pouco se fala em São José, mas em alguns trechos da Sagrada Escritura ela denota como um homem justo. Por que é denotado como um homem justo? Claro que ele não quis fazer nenhuma injustiça a respeito da Virgem Maria, principalmente quando ele sabe que ela está grávida, que o anjo se revela a ele dizendo que é pela ação do Espírito Santo que Nossa Senhora está grávida. Ele, diante disso, não querendo praticar nenhuma injustiça, resolve abandoná-la, quando sabe que ela está grávida. Mas em sonho, o anjo se revela à Virgem Maria, se revela a São José, É no sonho que ele diz para São José que o filho que está no ventre da Virgem Maria foi, sem dúvida alguma, gerado pelo próprio Deus. Pela ação do Espírito Santo, o Verbo vai se encarnar no meio da humanidade. E aí, essa justiça, ela vem claramente, na pessoa de São José. Um homem prudente, age com prudência, um homem do silêncio. Por que ele é um homem do silêncio? Porque nós não vemos em nenhuma parte da Sagrada Escritura, em nenhuma parte do Evangelho, algum diálogo em que José está falando, mas ele também é conhecido como um homem do silêncio. O silêncio que é muito caro, o silêncio que faz parte da comunicação com Deus, como também se diz de Nossa Senhora, ela guardava e meditava tudo em seu coração. São José, esposo de Nossa Senhora, também, ele acreditou nos desígnios de Deus, e a missão a ele confiada, sem dúvida alguma, ele cumpriu com grande desígnio e cuidou do menino Jesus, nosso Salvador, com bastante cuidado, com bastante amor, mostrando as coisas de Deus, mostrando em sua formação, ao longo do seu desenvolvimento, aos verdadeiros princípios fundamentais da sua tradição, E aí o menino crescia em sabedoria, em graça, estatura diante de Deus. Nós, sem dúvida alguma, sabemos que o Papa Pio XII o fez o patrono e modelo dos trabalhadores. São José também é comemorado, não só no dia de hoje, no dia 19, e a igreja colocou para o dia 20 de hoje, porque ontem foi domingo, mas também no dia dos trabalhadores, 1º de maio, São José operário, que é o mesmo São José, e fez patrono e modelo dos trabalhadores. E o Papa João XXIII, o Papa do Concílio Vaticano II, o fez, também patrono, incluiu seu nome no cânon humano, do qual nós falamos, mas também
né, o nome do Papa João XXIII era José Roncalli, quer dizer, em italiano José, em português José, né? Então ele também o colocou como patrono da Igreja Universal. Então ele que deu esse título a São José como patrono da Igreja Universal. E aí, em 2013, o Papa Francisco pediu que a Igreja de todo o mundo incluísse o nome de São José nas orações eucarísticas. Tanto que quando nós rezamos a oração eucarística, antigamente falava Virgem Maria, os apóstolos, os santos daquele dia, mas agora obrigatoriamente, todo celebrante, todo aquele que preside a celebração, ele tem que dizer qualquer oração eucarística, a Virgem Maria e seu esposo São José, sempre. Então, São José é conhecido mundialmente, claro que pelos seus méritos diante de Deus, porque ele é o salvaguardador, ele é o guardião da Sagrada Família, um homem puro de coração. Dizem na história, né, não se sabe, não se tem muita documentação a respeito, mas algumas leituras que não estão contidas na Sagrada Escritura, mas são chamadas de literaturas apócrifas, né? Dizem que São José era viúvo, ele teve outros filhos de um primeiro casamento, e a esposa faleceu e ele ficou viúvo. Essas histórias só existem em outros escritos, né, que são chamadas as literaturas apócrifas, né? E há, sem dúvida alguma, muitas situações, lendas a respeito de São José. Mas o que nos mostra, o que de mais importância ele tem em toda a tradição, porque ele foi cultuado, né, já por gerações e gerações, né? Há muitos padres, santos, que são devotados às grandes coisas a São José. Então São José, ele tem uma presença muito forte na nossa tradição cristã. Ele tem uma presença muito forte na religiosidade popular. As pessoas sempre recorrem a São José. Eu sempre digo de São José, gosto de recordar o grande milagre que eu pedi e ele intercedeu. O meu pai se chama José também, já falecido desde 2010. O meu pai, ele tinha problemas de diabetes, né? A diabetes dele era tipo 1 e também era cardíaco. E em 1986 ele teve que submeter uma cirurgia de coração. Teve que fazer 4 pontos de safena no seu coração. E os médicos, em 1986, isso era uma coisa, né, de outro mundo, né, pontos de safena, né? A pessoa, ela poderia, ali não tinha probabilidade que a pessoa ia viver, era um risco muito grande. E a linha de diabetes, vocês sabem que causa problemas muito sérios de qualquer cirurgia. E meu pai foi internado no antigo hospital São José, no hospital, onde ele era José. E numa certa noite, depois da cirurgia, meu pai passou praticamente, depois da cirurgia, os médicos disseram, né, falaram: olha, o seu pai, ele não tem muito tempo de vida não. A cirurgia foi feita no coração, mas não tem nada, o coração está tranquilo. O problema é a diabetes, o problema da febre que não cede, né? Inclusive diziam que tinha que, quando a pessoa estava lá, a febre era tão alta que tinha que colocar gelo em cima para a temperatura baixar. E aí tinha uma capela, eu me lembro que tinha um lindo São José, desse tamanho, uma imagem belíssima, praticamente de quase 1 metro de altura. E eu ali desesperado de noite, a gente rezando, e o médico disse que não podia fazer nada e que ele podia morrer, porque estava já de coma 1 semana depois da cirurgia.
E eu roguei a São José, me ajoelhei, pedi a São José, que é o glorioso São José, dizendo que meu pai tinha o mesmo nome, se fosse por graça de Deus, mas eu não atentei a Deus, né? Pedi por graça, se fosse da vontade de Deus Todo-Poderoso, que desse a vida a ele, porque ele tinha apenas 42 anos, e que Deus retribuísse de novo a vida, para que pudesse voltar à nossa família e à nossa casa. Saí dali, rezei e fui embora. E aí dizem que nas altas horas da madrugada estava cheio de aparelho, uma enfermeira do lado. A enfermeira ficou desesperada. Meu pai levantou na cama, da maca, sentou, arrancou os aparelhos, pegou o relógio que ele tinha, meu avô bonito, foi o dele, e perguntou: que horas são? A mulher ficou desesperada, pensou que era um defunto que estava ressuscitando, né? E saiu contando que o homem levantou. E aí, meu pai teve uma sobrevida e viveu até 2010 com as pontes de safira, né? Aos 64 anos, ele foi levado por Deus e levado por São José, acredito também. E São José também é conhecido como patrono da boa morte, dos moribundos. Se alguém não sabe, né? Eu estava rezando uma oração hoje e vi lá que tinha oração sobre o patrocínio de São José, que é padroeiro também da boa morte, né? Então, esse caso me acompanha há muito tempo, mas meu pai estava moribundo mesmo, estava à preste da porta da morte, mas Deus, por intercessão de São José, achou que não era o momento dele ainda, ele deu a vida de novo, né? Alguns diante das suas dores, alguns diante do seu sofrimento, sem dúvida, São José intercede ao seu filho, né? Ao Filho Jesus Cristo, e esse, sem dúvida alguma, hoje. Então, São José é o nosso patrono, é o nosso querido patrono, que ele nos dê força para acompanhar as diversidades da vida, né? As dificuldades da vida. E rezemos também por todos os chefes de família, né? Aos pais, que têm a missão de educar os seus filhos com magnitude, que assim São José também, como educou o menino Jesus, né? Educou na fé, educou no amor. Ele é o pai da Sagrada Família. Que ele também abençoe nossos papais, para que eles sejam verdadeiramente o esteio das suas casas, na oração, no amor, né? Configurando o seu coração ao coração belíssimo de nosso querido São José. Amém? Assim seja. Creio em Deus Pai,